Olá mais uma vez, aqui é o Eduardo e hoje eu estou aqui para dar continuidade à leitura bíblica no livro de Deuteronômio. Na minha leitura de hoje eu vou usar esta Bíblia aqui, ó. É a Bíblia, a Mensagem, uma Bíblia em linguagem contemporânea. Essa daqui é a versão de estudo. E hoje eu vou ler, como eu disse, a partir de onde eu parei ontem, Deuteronômio capítulo 3, que começa da seguinte forma. Então seguimos rumo ao norte e tomamos a estrada para Bazã. Og, rei de Bazã, e todo o seu povo vieram nos enfrentar numa batalha em Edrei. O Eterno me disse: Não fiquem com medo dele. Eu entregarei a vocês todo o seu exército, bem como a sua terra. Façam com ele o mesmo que fizeram com Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom. Assim o Eterno, nosso Deus, também entregou Og, rei de Bazã, em nossas mãos, ele e todo o seu povo. E também os exterminamos. Mais uma vez, não houve sobreviventes. Ao mesmo tempo, tomamos todas as cidades deles, 60 cidades, e nenhuma resistiu a nós. Toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã, foi tomada. Todas essas cidades eram cidades fortificadas com muros altos e tranca nas portas. Também havia inúmeros povoados sem muros. Nós os destruímos totalmente, uma santa destruição. Dispensamos a eles o mesmo tratamento que demos a Seom, rei de Esbom, uma santa destruição de cidades, homens, mulheres e crianças. Mas o gado e as coisas de valor que havia nas cidades ficaram para nós. Assim, assumimos o comando do território dos 2 reis dos amorreus que reinavam na terra a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Sirion é como os sidônios chamam o monte Hermon. Os amorreus o chamam de Sene. Capturamos todas as cidades do Planalto, em Gileade e em Bazã até Salcá e Edrei, as cidades fronteiriças de Bazã, governadas por Og. Og, rei de Bazã, foi o último dos refaíns. Sua cama, feita de ferro, tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá, território de Amon. Da terra que conquistamos nessa ocasião, dei aos Rubenitas e Gaditas o território ao norte de Aroer, ao longo do ribeiro de Arnon, e metade da região montanhosa de Gileade com suas cidades. À medida que a metade da tribo de Manassés, dei o restante de Gileade e toda a região de Bazã, o reinado de Og, toda a região de Argob, que abrange toda a terra de Bazã e antigamente era a terra dos refaíns. Jair, filho de Manassés, recebeu a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas e Maacatitas. Ele renomeou as vilas de Bazã, deu a elas o próprio nome, Avote Jair, vilas das tendas de Jair. São chamadas assim ainda hoje. Dei de Gileade a Maquir, aos Rubenitas e Gaditas, dei a terra de Gileade ao ribeiro do Arnon, cujo meio era a fronteira, e até o rio Jaboque, a fronteira com o povo de Amon. A fronteira ocidental era o rio Jordão, em Arabá, desde Quinerete, o mar da Galileia, até o mar de Arabá, o mar salgado ou mar morto, na base das encostas do monte Pisga, no leste. Ainda naquela ocasião, ordenei a eles: O Eterno, o nosso Deus, deu esta terra a vocês. Agora, os homens preparados e armados para a batalha devem atravessar o rio à frente de seus irmãos, o povo de Israel. Apenas suas esposas, as crianças e o gado, eu sei que vocês têm muito gado, podem se estabelecer nas cidades que dei a vocês, até que o Eterno garanta espaço e moradia para seus irmãos, como já fez a vocês, e até que tenham tomado posse da terra a oeste do Jordão, que o Eterno, o seu Deus, está dando a eles. Depois disso, cada homem poderá voltar para a terra que dei a vocês aqui. Na mesma época, dei a seguinte instrução a Josué: Você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Eterno, o seu Deus, fez a esses 2 reis. O Eterno fará o mesmo a todos os reinos do outro lado do rio, aonde você está indo. Não tenha medo deles. O Eterno, o seu Deus, está lutando por você. Ao mesmo tempo, supliquei a Deus: Ó Eterno, meu Senhor, Tu que me deixaste participar desta obra desde o começo, que me deixaste ver Tua grandeza e Teu poder, que Deus, no céu ou na terra, pode fazer qualquer uma dessas coisas que Tu fazes? Por favor, deixa-me participar também da conclusão desta obra. Permita que eu atravesse o rio e veja a boa terra do outro lado do Jordão, a exuberante região montanhosa, os montes do Líbano.
mas o Eterno ainda estava irado comigo por causa de vocês. Ele não atendeu ao meu pedido e me interrompeu. Chega disso, nem mais uma palavra sobre esse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e olhe em volta, para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Absorva a terra com os olhos. Olhe bem, porque você não vai atravessar o Jordão. Depois disso, dê ordens a Josué. Ele precisa ser encorajado, porque vai levar sozinho o povo para o outro lado do Jordão. Ele, sozinho, também vai conduzir o povo e tomar posse da terra que você só pode olhar. É por isso que acampamos neste vale, perto de Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4. Agora ouça, ó Israel, ouça atentamente os decretos e leis que estou transmitindo verbalmente e ponham-nos em prática para que tenham vida e tomem posse da terra que o Eterno, o Deus de seus antepassados, está dando a vocês. Não acrescentem uma única palavra ao que estou ordenando, nem retirem uma única palavra das minhas ordens. Obedeçam aos mandamentos do Eterno, o seu Deus, que estou mencionando aqui. Vocês viram com os próprios olhos o que o Eterno fez em Baal-peor, como ele matou no meio de vocês os homens que participaram das orgias de Baal-peor. Mas vocês que se apegaram com firmeza ao Eterno, o seu Deus, estão vivos e bem, cada um de vocês. Prestem atenção. Estou transmitindo decretos e leis que o Eterno me ordenou para que vocês vivam de acordo com eles na terra em que estão entrando para tomar posse. Sejam obedientes e ponham em prática tudo o que vou dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes. Quando os povos souberem ou presenciarem o que está acontecendo, dirão: que grande nação, que gente sábia, nunca vimos nada igual. Sim, que outra grande nação tem deuses que são tão íntimos do povo quanto o Eterno, o nosso Deus, que está perto de nós o tempo todo, sempre disposto a nos ouvir? E que outra grande nação tem decretos e leis tão bons e justos quanto esta revelação que estou expondo a vocês hoje? Mas estejam sempre alerta. Sejam sentinelas de vocês mesmos. Não se esqueçam das coisas que testemunharam. Não deixem seu coração se desviar. Mantenham a vigilância durante toda a vida. Ensinem o que vocês viram a seus filhos e netos. Naquele dia, quando vocês estavam diante do seu Deus em Horebe, o Eterno me disse: reúna o povo na minha presença para que ouça minhas palavras e aprenda a me reverenciar com temor santo durante toda a sua vida. E eles deverão ensinar as mesmas palavras a seus filhos. Vocês se reuniram ao pé do monte, que ardia em chamas lançadas para o céu. Ficaram parados, sem enxergar nada por causa das nuvens. O Eterno falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviam o som das palavras, mas não viam nada. Não havia forma, mas apenas uma voz. Ele anunciou sua aliança, os 10 mandamentos, pelos quais ele ordenou que vocês vivessem. Em seguida, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra. Na mesma ocasião, o Eterno ordenou que eu ensinasse a vocês os decretos e leis que deverão orientar vocês na terra que irão possuir depois de atravessar o Jordão. Vocês não viram forma alguma no dia em que o Eterno falou a vocês no Horebe, de dentro do fogo. Lembrem-se disso. Tomem muito cuidado para que vocês não se corrompam e acabem idealizando uma forma, esculpindo uma figura de aparência masculina ou feminina, de um animal que anda na terra, de uma ave que voa, de uma serpente que desliza pelo chão ou de um peixe que vive na água. E evitem também a tentação de olhar para o céu e, ao contemplar o sol, a lua e as estrelas, enfim, todas as constelações dos céus, prestar culto aos corpos celestes. O Eterno os estabeleceu para benefício de todos, em todos os lugares. Mas o Eterno tirou vocês do meio da fornalha de fundir ferro, o Egito, para transformá-los no povo da herança dele. E é isso que vocês são hoje. Mas o Eterno ficou irado comigo por causa de vocês e das suas reclamações. Ele jurou que eu nunca atravessaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês como herança. Isso quer dizer que vou morrer aqui. Não vou atravessar o Jordão, mas vocês o atravessarão e tomarão posse da boa terra. Portanto, estejam atentos. Não se esqueçam nem por um minuto da aliança que o Eterno, seu Deus, fez com vocês. E não se apeguem a nenhuma imagem esculpida, nenhuma forma, de nenhum tipo, porque o Eterno deu ordens muito claras a respeito disso. Com o Eterno não se brinca. Ele é, como fogo consumidor, um Deus zeloso.
Quando chegar a época de vocês terem filhos e netos, quando estiverem mais velhos e estabilizados, se vocês resolverem se corromper e esculpir imagens para adorar, não importa a forma, fazendo assim o que é mal aos olhos do Eterno e provocando a sua ira, já adianto agora, tendo o céu e a terra como testemunhas, que esse será o fim de vocês. Vocês serão chutados da terra que estão prestes a conquistar do outro lado do Jordão. Acreditem em mim, sua estrada na terra será muito breve. Será ruína para vocês o fundo do poço. O Eterno espalhará vocês pelos 4 cantos da terra. Uns poucos sobreviverão aqui e ali, nas nações para as quais o Eterno enviar. Longe desta terra, vocês poderão adorar os seus deuses caseiros até enjoar, seus maravilhosos deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Mesmo assim, se buscarem o Eterno, o seu Deus, vocês o encontrarão, se recorrerem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando os problemas vierem e essas coisas terríveis estiverem acontecendo, tratem de buscar o Eterno e ouçam, em atitude obediente, o que Ele tem a dizer. O Eterno é, acima de tudo, um Deus compassivo. Ele não abandonará vocês em definitivo, nem os levará à ruína total, porque não esquecerá a aliança que fez com os seus antepassados sob juramento. Façam perguntas, investiguem os fatos desde os tempos mais remotos, desde o dia em que o Eterno criou o homem e a mulher nesta terra. Vasculhem os horizontes do Oriente ao Ocidente. Visualizem o passado mais remoto e o futuro mais longínquo. Teria ocorrido alguma vez na história humana algo tão extraordinário como o que vocês vivenciaram? Alguém já ouviu falar de algo semelhante? Algum povo alguma vez presenciou um Deus falando do meio do fogo e sobreviveu para contar a história como aconteceu com vocês? Ou alguma vez um Deus tentou tirar para si uma nação de dentro de outra por meio de provas, milagres e guerra, intervindo de maneira poderosa e promovendo assim um espetáculo tremendo e surpreendente, como fez o Eterno, seu Deus, a favor de vocês no Egito, enquanto vocês se limitavam a ficar parados olhando? Vocês foram testemunhas disso tudo para que soubessem que o Eterno é Deus. Ele é o único Deus que existe. Ele fez que vocês ouvissem a voz dele do céu para discipliná-los. Aqui embaixo na terra manifestou-se no fogo e, outra vez, vocês ouviram as palavras dele, agora do meio do fogo. Ele amou aos antepassados de vocês e decidiu agir no meio dos descendentes deles. E ele, em pessoa e de forma poderosa, tirou vocês do Egito a fim de desolar nações maiores, mais fortes e mais antigas que vocês para entregar a terra deles a vocês como herança. E isso é o que está acontecendo agora, exatamente hoje. Portanto, levem isto muito a sério. O Eterno está em cima no céu. O Eterno está embaixo na terra. Ele é o único Deus que existe. Vivam em obediência aos decretos e mandamentos dele, que hoje estou relembrando, para que vocês e seus descendentes vivam bem. Assim, poderão viver muito tempo na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês. Moisés separou 3 cidades da região a leste do Jordão. Elas serviriam de refúgio para alguém que tivesse matado sem intenção outra pessoa. Se o assassinato não fosse intencional e não houvesse histórico de inimizade e vingança, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades e ficar a salvo. Bezer, na parte do deserto que fica no Planalto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Essa foi a revelação que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os mandamentos, decretos e leis que Moisés transmitiu ao povo de Israel depois do êxodo do Egito e da chegada à margem leste do Jordão, no vale perto de Bet-peor. Era a terra de Sião, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom. Moisés e o povo de Israel lutaram contra ele, o venceram depois de saírem do Egito e tomaram a terra dele. Eles também conquistaram a terra de Og, rei de Bazã. Os 2 reis amorreus viviam a leste do Jordão, na região que se estendia desde Aroer, a margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é o Hermon, ao norte, e em toda a planície da Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, o Mar Morto, ao pé do monte Pisga, no sul. Essa daqui foi a leitura de Deuteronômio até o capítulo 4. Amanhã eu darei continuidade a partir do capítulo seguinte. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.